A imagem da cadeia do encadear, né? A imagem da rede, a imagem do iceberg, do paralelepípedo. Tem várias imagens assim para o conhecimento e o nosso interesse é em discutir essas imagens na medida em que elas estão relacionadas com as ações docentes. Como é que a gente pensa o currículo, como é que planeja, avalia, e aí entra a ideia de valor, né? Pensa os materiais didáticos. Essas imagens iluminam. Claro que aqui é um verdadeiro pupurri, né? Rapidinho, mas vamos ver isso. Essa questão do balde, por exemplo. Ninguém se declara um baldista, né? Todo mundo que eu conheço é construtivista, seja lá o que isso significa, mas é construtivista, né? Mas baldista não. Mas tem gente que diz assim, os alunos têm nível baixo, não tem? Quem fala que o nível está baixo, o nível é coisa de balde. O cara chega lá no balde e olha o nível, né? Está cheio, está vazio, preciso encher mais e tudo, né? Então, não existe, mas está aí, ó. Quem diz não foi atingido o nível mínimo, quem diz assim, o conhecimento acumulado, isso é coisa de balde. Porque a construção do conhecimento não se dá por um simples processo de acumulação, né? Não é acumulação. A gente aprende esquecendo também, descartando coisas erradas, né? Quando chega na escola, vê, opa, não é bem por aí. Então, não é só um processo de acumular, né? Acumular é como se eu estivesse enchendo o balde. Então, o balde é renitente, né? O planejamento vazão com Z. Você chega na escola e vai planejar e diz, eu vou dar esse assunto, 3 aulas para isso, 5 aulas para aquilo, 4 aulas para aquilo. Isso é regular a vazão da torneira para encher o balde, né? Abre mais a torneira aqui, menos acolá, né? E a avaliação medida, quem pensa a avaliação como um processo de medida, isso é estrito assim do balde, né? Enfia a vareta no balde do aluno e vê, molhou até 4,5, não molhou 5, pau. Não é? Porque quem pensa, por exemplo, no encadear, uma corrente é tão boa ou tão forte quanto mais fraco de seus elos. Não é o tamanho da corrente, não é? Estou medindo o tamanho da corrente. Ele tem uma corrente até grandinha, mas tudo meio fraco, puxou um pouquinho, quebra, que conhecimento que ele tem, né? Então, o balde renite, né? É preciso enxergar a permanência do balde. E, por outro lado, não tem que dizer assim, morte ao balde, acaba o balde. Não há acumulação. Se não houvesse, a gente não tinha as 4 séries, 5 séries, não é? Há algum tipo de acumulação. O que há é assim, a acumulação não é suficiente para me fazer entender o modo como as pessoas conhecem, né? Não basta pensar num processo de acumulação. Não é isso? Mas algum tipo há. Mas há outras coisas. Por exemplo, outra imagem, essa mais atual, assim, mais século XVII para cá, do Descartes, é conhecer como encadear. Quer dizer, conhecer é construir um encadeamento assim do tipo, se isso, então aquilo, se isso, então aquilo, se isso, então aquilo. Encadear logicamente um assunto, né? Construir esses encadeamentos. Isso é uma imagem que vem do livro Discurso do Método, do Descartes, que é um livro de 1647. O título completo é assim, Discurso do Método para bem conduzir a razão e descobrir a verdade na ciência. Não coube na capa e ficou só Discurso do Método. Aliás, essa é a grande semelhança entre o Descartes e o Sarney, né? O Sarney tem um livro que se chama O Dono do Mar, não é? E a primeira edição desse livro, a capa era assim, O Dono do Mar. Ocupava a página, a capa inteira, né? As más línguas, claro, sempre existem, né? Começaram a dizer, não, é que era o dono do Maranhão, não coube, e aí ficou só o dono do mar. Aí saiu uma edição nova com o dono do mar, bem pequenininho, para poder
não dá margem a essas questões maldosas, né? Mas o discurso do método é a mesma coisa. Não coube na capa, né? Ficou o discurso do método. Mas é um método para bem conduzir a razão e descobrir a verdade na ciência, né? Então, as regras do método cartesiano são simples, ó. Há que se começar do simples e ir em direção ao complexo. É assim que se constrói o conhecimento. Começa do que é simples e vai em direção ao complexo. Essa é uma regra que parece coisa do conselheiro Acácio. Lembra o conselheiro Acácio? É um personagem do Essa, de Queiroz, está no Primo Basílio. Foi novela de televisão, depois foi novela, o conselheiro Acácio ficou mais popular, né? Mas o conselheiro Acácio era aquele personagem, né, assim, que dava conselhos maravilhosos que não serviam para nada. Por exemplo, a melhor maneira de realizar uma obra é começar pelo começo, seguir pelo meio e acabar no fim. É, assim, perfeito. Não serve para nada, mas é perfeito, né? Ou então, o conselho do Acácio. Calma, tudo sempre acaba bem. Se não está bem ainda, é porque não acabou. Você vai discutir isso? Não tem o que discutir, mas não serve para nada. Pois bem, dizer que a gente tem que começar pelo simples e ir em direção ao complexo é uma coisa que parece do conselheiro Acácio. Na escola não, a gente até incorporou isso. Mas na realidade, a coisa mais complexa que existe é dizer o que é simples. E isso não é um jogo de palavras. Por exemplo, um átomo é simples e a matéria bruta é complexa. Então eu começo a estudar as coisas pelo átomo, não é? Ou a célula, por exemplo, é uma coisa simples. Você nunca viu uma célula ao vivo, encarando nos olhos assim, né? Uma célula. Você vê o meio ambiente, mas o meio ambiente é complexo e estudar a célula, você começa pela célula. E passa a vida, ou grande parte da vida, eu passei achando que uma célula era uma coisa parecida com um ovo frito. Olha nos livros, a célula é um ovo frito, tem o núcleo. Hã? Ainda acha, né? Então, tem o núcleo, tem, né? E eu achava ainda chato, assim, achapado, né? Então, para compor uma pessoa, precisa um pacotaço de célula, porque senão não dá volume, né? Bom, a célula é simples para o biólogo, o átomo é simples, né? Na química. O ponto material é simples na física. Um aluninho de física diz, não, eu vou andar de bicicleta. Andar de bicicleta pode. Agora eu vou estudar como é que funciona a bicicleta. Isso não pode. Só se estuda e compreende o funcionamento da bicicleta quando está na universidade, né? Momento angular e um monte de coisa que não se estuda na escola básica, né? Então, mas o ponto material, o aluno sai doutor no ponto material. Ele nunca vai tropeçar num ponto material na vida, né? Porque tropeçar num ponto. Mas um paralelepípedo sim, mas o paralelepípedo é complexo. Então, essa é uma regra difícil, né? Em matemática, na geometria, o ponto é simples, a reta, né? O plano. Mas parece que se você entrar na sala de aula com um sólido debaixo do braço, os alunos vão tomar um susto, vão dizer, oh céus, o que será que o professor tem debaixo do braço? Né? Um cubo ou qualquer coisa já é mais complexo, né? Então, na verdade, isso ordena um pouco, a gente faz de conta que entende, mas se cutucar é difícil dizer o que é simples, né? Mas suponhamos que a gente encarou num certo conteúdo, por exemplo, produzir um carro é uma tarefa complexa, né? Aí, apertar um parafuso é uma tarefa simples. Então, diante de uma coisa complexa, a regra número 2 do Descartes é decompõe, subdivide, fragmenta, né? Para poder chegar a ter ideias claras e distintas, que é uma expressão cartesiana, né? Eu parto sempre daquela coisa que eu estou enxergando clara e distintamente. Então, produzir um carro é complexo, eu decomponho em milhares de microtarefas, e cada microtarefa qualquer um pode fazer, o Chaplin no filme dele, né? Agora, para fazer o carro, a terceira receita, né? O terceiro elemento da receita, encadeia, né? Primeiro faz isso, aí se fez isso, então faz aquilo, se fez isso, faz aquilo. Isso é a linha de montagem. A linha de montagem veio mais de 100 ou 200 anos depois, mas inspirada nesse pensamento, nessa organização cartesiana, né? Então, para construir o conhecimento, a gente constrói encadeando, se isso, então aquilo, se isso, então aquilo.
E conhecer é enriquecer essa cadeia daí. Palavras de ordem, pré-requisito, seriação, ordem necessária nos assuntos, né? Pré-requisito é uma palavra, né, uma expressão fundamental na escola. Isso tem que vir antes daquilo. Agora, não existe a ideia de pré-requisito? Existe, mas é superestimada, né? Tem muita coisa que a gente que trabalha na escola, principalmente com crianças, sabe que no fim de um ano, uma criança, digamos, na 4ª série, né? No fim de um ano, eu estou fechando o ano e vou encontrá-la outra vez em fevereiro, né? Eu digo, daqui para lá, quanto que ela amadureceu? Às vezes a gente olha e assusta, né? Com 2, 3 meses a criança mudou, né? Aprendeu um monte de coisa. Mas do ponto de vista do encadeamento da escola, eu olho no fim do ano e digo, não, se não aprendeu isso até aqui, pau, repete. Não é? Porque é superestimada essa ideia de pré-requisito. Os livros cristalizam determinados percursos. E então você acostuma que o percurso tem que ser esse. Na verdade, você poderia passear nos assuntos por outros percursos, não é? Mas não é o hábito. Não é o material didático como é apresentado, né? Então, há uma superestimação nos percursos, na necessidade de certos percursos. E quando o professor planeja, por exemplo, se ele é estritamente cartesiano, a vida dele fica simplificada. Um professor estritamente cartesiano, que pensa no conhecimento como encadear, ele só precisa saber conjugar 2 verbos. Um verbo é reclamar. Todo professor cartesiano é um reclamão, né? Ele está planejando o curso dele aqui, ele diz, eu não consigo dar aula direito porque não me ensinaram o que precisava lá atrás. Reclama dos pré-requisitos. Professor cartesiano é um reclamão, né? Aí quando alguém pergunta, mas para que você quer ensinar isso aqui? Ele diz, lá na frente você vai ver como isso é importante. Quer dizer, o segundo verbo, um professor cartesiano, ele promete, né? Ele reclama do passado e promete para o futuro. E ele nunca se perde no planejamento, dá tudo certo. Ele perde os alunos, mas isso é um detalhe. Não é? Então, a imagem do encadear é uma imagem importante. Não se trata de jogar fora essa imagem, mas ela é absolutamente insuficiente e precisa ser atualizada. E contando o fim da novela para daqui a 3 aulas, né? Sabe qual é o renascimento do encadeamento? É a narrativa. Nós vamos chegar lá. Mas a narrativa, quer dizer, conhecer é contar uma história. Contar uma história vai ser encadear. Mas encadear num outro sentido, não é o sentido preocupado com os conteúdos em si, mas preocupado com os eventos, com os acontecimentos, né? Fora, tá certo? Então, não se trata de jogar fora a cadeia, o encadear, mas é preciso atualizar a ideia do encadear. Uma 8ª acima, esse encadear é narrar, né? A gente chega lá. Bom, uma terceira imagem muito forte para o conhecimento é a imagem da rede. Da cadeia se pula para a rede, não é? A rede é assim, a gente pensar nos assuntos, nos temas, não é? Não ligados essencialmente por uma linha, não é? Mas ligados por múltiplas linhas, quer dizer, os temas se entrelaçam, não é? Se misturam e o fato é que o conhecer é como tecer uma rede, não é? Rede de significados, não é? Isso é conhecer. Agora, encadear, eu encadeio, porque eu ando falando do conhecimento aí na rede, né? Eu ando percorrendo a rede, mas meu caminho pelo mundo eu mesmo faço, quer dizer, eu vou escolhendo o encadeamento aí, né? Não é um encadeamento único, pré-determinado. E a rede é uma imagem para o conhecimento, uma imagem muito interessante na medida em que as palavras de ordem mudam completamente. Por exemplo, pensar o conhecimento como uma rede é assim, a pergunta, como é que eu começo?
Essa pergunta era fundamental para o Descartes. Como é que eu começo? Começo do simples e vou em direção ao complexo. Quando eu penso na rede, como é que eu começo? Não interessa como um problema pedagógico da escola. Por quê? Porque ninguém começa rede alguma na escola. Nenhuma criança chega à escola, por mais tenra idade, sem essa rede, sem uma rede. Porque a primeira rede de significados que a gente constrói quando aprende a falar. A aprendizagem da língua na forma oral já recobre o mundo. A criança assim, que fala mãe, está aprendendo a falar mãe, essa palavra aí, essa noção, essa ideia de mãe, o que que é? É um cheiro, é um vulto, é quem alimenta, é um feixe de relações, não é? Nenhuma criança aprende a falar na escola. Na escola tem que aprender, às vezes, a calar a boca. Todo mundo chega à escola falando, então todo mundo já chega com uma bela rede, né, recobrindo o mundo com uma bela rede que é a oralidade. Todo mundo em termos, assim, vamos dizer, normais. Não é? Claro que há casos excepcionais e tudo que se trata excepcionalmente. Então, a oralidade já é um ponto de partida, a gente parte dela na escola. E construir a rede de conhecimentos não é um simples processo de enriquecimento aumentando as relações, não é? Ligando com algo que está aqui, não é só isso. Cada vez que eu aprendo, eu insiro relações novas, eu percebo relações novas, mas eu também descarto coisas que eram enganos, não é? Então, essa rede do conhecimento, ou pensar o conhecimento como uma rede, não quer dizer ir acumulando cada vez mais coisas, né? É ir tendo uma rede cada vez mais eficaz do ponto de onde que eu estou, o que eu estou buscando, né? Se eu quero pescar peixe grande, eu ponho uma malha pequenininha, eu vou pegar o que eu não preciso, né? O que eu não quero. Então, é uma questão de adequação. Outra marca de uma rede, ou de pensar o conhecimento como uma rede, uma marca forte, é a questão do acentrismo. Acentrismo quer dizer, o conhecimento não tem um centro. Assim como não tem um início, para dizer começa por aqui, né? Você não tem um centro, tem centros. E quem tem centros não tem um centro, né? Tem centros de interesse. Eu sempre entro na rede do conhecimento por uma porta que é um centro de interesse. Mas eu me interesso por uma coisa, outra pessoa por outra. A gente hoje pensando na rede como uma realização física dessa metáfora do conhecimento como uma rede, né? Pensando na rede internet. A gente entra na rede, começa a navegar, daqui a pouco a gente esqueceu até por que entrou, né? O que eu estava procurando mesmo quando entrei, né? Você tem centros de interesse, motivações e navegar é o que eu quero, não é dizer começa pelo começo, segue pelo meio e acaba no fim. Não é? O percurso é mais interessante do que um... Pois é. E olha, a rede tem outra característica interessante que vai além do encadeamento, que é a questão do permanente estado de atualização, não é? Os nós que estão na rede, que são significado, né? É diferente do encadeamento, que só se liga com o que vem antes e o que vem depois. Um nó na rede tem um monte de links, né? Links. E esses links, uns valem mais, outros valem menos, uns são muito importantes, outros são pouco importantes, mas mistura tudo. Não é? E isso está em permanente estado de atualização. Então, a ideia de rede como imagem para o conhecimento remete a gente imediatamente para a ideia de mapa. Porque a ideia de rede lembra de navegar na rede, e navegar sem mapa a gente se perde. Se perde justamente porque coisa simples está misturada com coisa muito complexa, não é?
imaginem vocês que um aluninho nosso que está na escola aprendendo a escrever, ele vê um outdoor escrito assim, corpus com U. Ele vai dizer, mas não é com O, corpus, né? Corpus com U, estranho. Aí ele vai na rede, coloca lá corpus e dá um enter, né? O que ele vai ter de retorno? Habeas corpus, corpus Christi, juntinho. A rede mistura habeas corpus com corpus Christi, né? Iogurte light, a academia de ginástica tem pelo menos umas 3 por bairro que chama corpus, né? Então, tudo misturado, aí ele fica perdido. Quer dizer, os links são importantes, mas sem mapa de relevância. O que é relevante, o que não é relevante, né? Sem pôr pesos nos links, a rede é o caminho da perdição. Você se perde, né? Agora, você põe um mapa, e aí que está, o mapa para quê? Todo mapa é o mapa de um tesouro, é um convite à viagem. Você põe um mapa é para poder viajar, né? Viajar com orientação, tá certo? E aí que vão se encaixar as narrativas, né? A narrativa pondo isso em movimento. Então, a ideia de rede é uma ideia mais recente, como imagem para a gente pensar o conhecimento, né? Mas uma ideia que é como se o encadeamento cartesiano, né, ganhasse as 2 dimensões assim completamente e ganhasse o mundo, né? Mas eu repito, não vamos jogar fora o Descartes, porque em cima da rede a gente vai ter que encadear, né? A gente não sabe outro modo de falar até. Para falar, há 2 possibilidades. Ou eu sou Guimarães Rosa, o que é uma doidice, né? Mas todo mundo acha bonito e entende, porque ele é um gênio. Ou então eu tenho que ir sujeito, verbo, predicado, eu tenho que encadear. Porque se eu começo a falar as palavras de qualquer jeito, né? Ou eu sou um gênio ou uma doidice total, né? Eu preciso do encadeamento. Bom, outra imagem para o conhecimento é a de um iceberg. E aí, ó, peraí, não é associar o conhecimento a uma gelada, não, a uma fria, não. Mas é uma imagem do iceberg, eu quero dizer assim, o conhecimento que a gente tem, essa é uma imagem que está num livro do Michael Polanyi, né? O Polanyi, um livro chamado Personal Knowledge. Esse livro é um livrão, mas o Polanyi, poucos anos depois de escrever esse livrão, Personal Knowledge, que se contrapõe à ideia do Popper, do Objective Knowledge, ou conhecimento objetivo. O livro do Popper, que é o Objective Knowledge, teve dezenas de traduções, tem dezenas de traduções, conhecimento objetivo. O do Polanyi é da mesma época, 57, 59, nunca foi traduzido. O Personal Knowledge, né? Então é absolutamente predominante essa ideia de objetividade assim, no conhecimento. Mas o Polanyi, o livrão dele, que é projeto de estudo grande, né? Ele nos concedeu um pequeno livro, esse daqui, que é como se fosse um capítulo do livrão ampliado. E esse capítulo é precioso para a gente, né? Esse livrinho se chama The Tacit Dimension, a dimensão tácita do conhecimento.